Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela graça maravilhosa do Senhor, estamos juntos para desfrutarmos de um precioso tempo com o nosso Senhor. Estamos tratando deste tema vital para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a segunda vinda de Cristo. E o mensageiro desta era nos tem dito que as luzes vermelhas estão brilhando intermitentemente, nos mostrando com isto que a vinda do Senhor está próxima. Ele chega a dizer em algumas mensagens que não podemos mais profetizarmos coisa boa alguma para este mundo, porque o que o aguarda ali na frente são catástrofes terríveis que tomarão lugar, coisas nem mesmo imaginável. São coisas que as pessoas simplesmente estarão assombradas com as coisas terríveis quando os juízos de Deus começarem a cair por sobre a face desta terra. E nós vamos encontrar que o Senhor Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele nos advertiu para que nós observássemos diligentemente aqueles dias de Noé, ou seja, os dias antediluvianos, e que nós deveríamos compará-los com o dia de hoje. E ele também nos disse que nós observássemos aqueles dias de Sodoma e Gomorra e também o comparássemos com este dia no qual nós estamos vivendo. E ele encerra o assunto dizendo que a geração que visse a materialização destas escrituras, desta palavra, ela viria a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a sua vinda está à mão. Quando olhamos por todas as partes e podemos ver os sinais dos dias de Noé, os sinais dos dias de Sodoma e Gomorra. Nós temos podido ver as Escrituras se materializando diante dos nossos olhos como uma advertência de que estamos verdadeiramente à mão. Eu quero tomar uma escritura que está lá em São Judas, e eu vou ler aqui da Bíblia Nova Versão Transformadora. Nós sabemos que Judas, a sua carta, ela é composta apenas de um capítulo, mas neste único capítulo deste livro de Judas, nós temos uma verdadeira enciclopédia bíblica. E ele falou até daqueles dias em que Enoque estava aqui por sobre a face da terra. Nós encontramos aqui no versículo 5, dizendo assim: ainda que já saibam destas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor
libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Eu quero ler aqui também com vocês uma escritura que está em 2 Pedro. Aliás, eles quase que disseram a mesma coisa usando as mesmas palavras. E Pedro está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas que se levantariam nesta hora em que nós estamos vivendo. E ele começa aqui na segunda carta, no capítulo 2, dizendo assim: assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês, e eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo por sobre si destruição repentina. Muitos seguirão a sua imoralidade vergonhosa, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância inverterão mentiras e explorarão as pessoas, mas o tempo da sua destruição está próximo e não tardará, pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu a Noé, que proclamava a justiça, e mais 7 pessoas de sua família, quando destruiu o mundo dos perversos com o grande dilúvio. E mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Então nós encontramos não só o Senhor falando que o cenário seria como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, mas encontramos o Espírito falando pela boca de todos os apóstolos e profetas acerca desta hora excessivamente maligna em que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo numa hora em que nós tomamos a palavra e podemos ver claramente
esta palavra se materializando diante dos nossos olhos e nos mostrando, nos advertindo que a hora verdadeiramente está à mão. Eu quero continuar com vocês aqui mais um pouquinho, aqui dentro destas escrituras de São Pedro, na sua segunda carta, porque ele fala acerca deste dia e das coisas que estariam tomando lugar nesta hora. E de uma forma tão extraordinária, nós encontramos este apóstolo, ele transmitindo os próprios pensamentos de Deus. Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhe enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles se esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo, criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com a água, destruiu o mundo antigo naquele grande dilúvio. E pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do juízo, assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinhas, por causa da sua imoralidade, foram queimadas. Assim o céu e terra que agora existem foram reservados para o dia do fogo, guardados para este grande dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, meus amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E, queridos, Deus já tem determinado o dia, o tempo e a hora. Nós não sabemos, como disse Jesus, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho, somente Deus sabe quando isto vai acontecer. Mas pelos sinais, nós estamos vendo que a hora está verdadeiramente à mão. É hora para pararmos um pouquinho e examinarmos a nós mesmos, para vermos se as nossas lâmpadas estão cheias do azeite ou não. É hora de inventariarmos. Por favor, querido, eu sei que o inimigo tem tentado apanhar estas sementes que têm sido semeadas, mas oxalá esta semente esteja caindo numa terra boa para produzir os preciosos frutos de Deus no seu coração, na sua vida. Tudo está mostrando, tudo está advertindo que a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante, isto vai acontecer. Deus tem tudo determinado pelo seu breve conselho
Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que nos arrependamos. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo. Até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês devem se caracterizar por santidade, devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando o dia da sua vinda. Neste dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra. Nós estamos verdadeiramente à sombra da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que para o descrente este será um período terrível, um tempo terrível que ele jamais imaginou. Porém, para o crente, para aqueles que estão preparados, aguardando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, será o tempo mais glorioso, a hora mais bendita, quando Cristo volta e nos leva para a glória com Ele. Deus abençoe os vossos corações e vos encha de sua maravilhosa graça.